quem ele é afinal. O que distingue o ser humano dos demais seres vivos? Em que consiste a natureza humana? O homem é composto de corpo e alma ou é da natureza puramente corpórea? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. No áudio de hoje, ou podcast, como vocês preferem chamar, eu mesmo, grande homem Thiago e grandíssimo homem Saladimel, iremos explicar, através dessas perguntas, explicar melhor para vocês o que é o homem sobre uma visão filosófica. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu joinha aí, se tiver algum lugar para dar joinha. Se não, você dá joinha na carteira e é isso aí, ó. É 10. Bem, no texto escrito por Luiz Fernando, que foi um escritor, humorista, cartunista, roteirista de televisão, autor de teatro, romancista brasileiro, muito conhecido, e um dos seus livros, né, é O Marido do Dr. Pompeu. Diz a seguinte definição sobre o que seria o homem. O homem é o único animal que ri dos outros. O único animal que passa por outro e finge que não vê. É o único que fala mais que o papagaio. É o único que gosta de escargotes. É o único que acha que Deus é parecido com ele. E é o único que veste os outros, que despe os outros, que faz o que gosta escondido, que muda de cor quando se envergonha, que se senta e cruza as pernas, que sabe que vai morrer, que pensa que é eterno, que não tem uma linguagem comum a toda espécie. E não é o único que voa, mas é o único que paga para isso. Que constrói a casa, mas é o único que precisa de fechadura. Que constrói a casa, mas é o único que passa 15 anos pagando. Que foge dos outros, mas é o único que chama isso de retirada estratégica. Que trai, polui, aterroriza, mas é o único que se justifica. Que engole o sapo, mas é o único que não faz isso pelo seu valor nutritivo. Bom, nesse texto, o autor, Luiz Fernando, ele descreve muito bem como o ser humano se acha o centro do universo, acha que tudo que ele faz se justifica por ele saber pensar, mas as ações dele são as mesmas. Mas claro, sendo o homem tem que ser tudo diferente. Porque uma figura tão grande como Deus tem que ser parecida como nós, tem que se assemelhar à nossa pessoa. É uma questão abordada no texto que fica bem claro também. E também algumas coisas que muitos seres vivos fazem, que a maioria dos animais fazem e que a gente, na maioria das vezes, pagamos para fazer. Isso é uma coisa que talvez retrocede a visão de nós, seres humanos, sermos tão evoluídos quanto a gente pensa. Na verdade, talvez não seja desta maneira. Bem, isso que o Tiago apresentou para nós é sob uma perspectiva pessoal. Agora eu vou falar o que seria o homem sob uma perspectiva mais filosófica, uma visão científica. Estou falando da antropologia. Mas antes de começarmos, o que significa essa palavra? Antropologia vem de origem grega. Antropo significa homem e logia vem de logos, referindo-se à razão ou estudo. Portanto, o sentido completo fica o estudo do ser humano em seu sentido mais profundo e amplo. Essa ciência se dedica a compreender o homem e seu processo de evolução, ou seja, sua origem, formação, desenvolvimento, até se tornar aquilo que é hoje. Por isso, o antropólogo atua também como um historiador, pois ele precisa estudar o passado para identificar as raízes do ser humano e determinar onde tudo começou e como as coisas se desenvolveram. Existem três tipos de antropologia, as quais são a antropologia biológica ou física, a antropologia cultural e a antropologia linguística ou filosófica. Para o assunto de hoje, o que nos mais interessa é a antropologia filosófica. Vale ressaltar que aqui nesse vídeo vamos apenas passar algo mais genérico, para facilitar o entendimento de vocês. Bem, o que se trata uma antropologia filosófica? A antropologia filosófica, ela lida com as questões existenciais e metafísicas acerca da natureza humana. Subdivide essa questão fundamental em vários temas, como identidade, pessoalidade, livre-arbítrio e determinismo.
constituição, natureza humana, psique, mente, dentre outros tópicos. Certo, mas qual é o método antropológico? Para estudar os mitos, processos históricos, linguagens, hábitos, costumes, crenças, produções culturais, leis, aspectos físicos, biológicos de uma sociedade, a antropologia precisou desenvolver um método que pudesse dar conta de estudar todos estes elementos. O método antropológico utilizado é o da etnografia, que consiste em descrever o trabalho de campo, em conjunto com a etnologia, que é o resumo dos conteúdos descritos no mesmo trabalho. Através de uma análise de dados escritos, os antropólogos interpretam os fenômenos observados. É importante lembrar que a antropologia não é uma ciência que atua sozinha, mas em parceria com a história, linguística, arqueológica, biológica, sociológica e tantas outras. Para entendermos mais sobre isso, é importante conhecermos antes quem foi o filósofo Kant. Filho de uma família chefiada por um artesão descendente de escoceses, Kant nasceu na cidade de Königsberg, na Prússia Oriental, em 22 de abril de 1724. Sua família tradicional protestante marcou a sua vida em relação com a religião. O grande pensador da modernidade não se dizia ateu, porém sempre manteve uma relação polêmica com a religião, por defender em seu criticismo que somente podemos conhecer aquilo que podemos intuir, ou seja, aquilo que podemos ver, ouvir e de fato experimentar. Aos 16 anos de idade, Immanuel Kant entrou para o curso de teologia da Universidade de Königsberg, onde começou a aprofundar os seus estudos em filosofia, principalmente em Leibniz. Também se interessou por física e matemática, inclusive escrevendo sobre ciências naturais. Em 1754, o filósofo retornou para a universidade, onde se doutorou em filosofia e passou a lecionar como livre-docente. Em 1770, o filósofo e professor de Königsberg passou a ocupar a cátedra de Lógica e Metafísica da Universidade de Königsberg, cargo que ocupou até a sua morte. A entrada como professor catedrático também impulsionou os trabalhos filosóficos de Kant, que se ocupou de suas principais obras, as quais promoveriam o que ele denominou de Revolução Copernicana da Filosofia, devido à sua inclinação para o criticismo, que resolveria os impasses de filósofos e correntes filosóficas anteriores. Para Kant, o conhecimento é obtido com base na percepção do que ele chamou de coisa em si, que é o objeto. Esse processo dá-se pelo que o pensador denominou intuição, e é a racionalidade por meio das faculdades mentais que proporciona ao ser humano o conhecimento, pois a nossa mente é capaz de relacionar conceitos puros aos dados da percepção. No campo moral, Kant formulou uma teoria chamada metafísica dos costumes, baseada no imperativo categórico, que tenta desfazer qualquer relativismo moral, empregando forças para descobrir as máximas ou leis morais universais. Para Kant, existe um dever universal baseado em leis morais, e esse deve estar submetido ao estrito cumprimento das leis morais em qualquer situação racional. O ser humano ou qualquer outro ser racional deve cumprir aquilo que é estabelecido pela lei moral. As suas principais ideias foram o criticismo, que seria uma filosofia voltada para estabelecer os limites do conhecimento humano, com base em um intenso exercício filosófico, estabelecendo uma crítica revisionista da filosofia. Outra de suas principais ideias foi o idealismo transcendental, doutrina filosófica voltada para entender como ocorre o conhecimento humano, com base em noções como juízo analítico, juízo sintético e juízo estético. Dito isso, a antropologia filosófica resulta das questões fundamentais de Kant, nas quais preste atenção no eu. O que eu posso conhecer? O que eu devo fazer? O que eu posso esperar? O que é o ser humano? A provocação de Kant sobre o que significa o ser humano levou o pensador de Königsberg a rejeitar a concepção do homem como objeto. O ser humano é um sujeito e deveria ser compreendido subjetivamente. Com esse desafio metodológico e sendo essa questão um universo cultural, é um interesse compartilhado com as outras disciplinas que sistematizam o pensamento religioso. São os casos da teologia cristã ou da doutrina budista. Por essa razão, é válido termos como antropologia a cristã, a bíblica, a religiosa, a teológica, a da marca, dentre outras. Em suma, essa abordagem lida com os tópicos como imortalidade e atitude diante do mundo vindouro,
a inerente bondade, maldade ou o misto dos dois, o pecado original, o híbris e a expiação e redenção, livre-arbítrio e determinismo, a origem do sofrimento e propósito do mal, o significado da vida ou o propósito da existência. A relação corpo-espírito, questão fundamental para a antropologia filosófica. Para ilustrar um objeto de inquirição da antropologia filosófica, veremos uma das questões centrais dessa disciplina. Como é constituído o ser humano? Seríamos somente um amontoado de átomos com um arranjo raro em forma de vida? Onde reside a consciência humana? Por vezes, essa inquirição recebe em filosofia o termo psicologia, mas seu objeto é propriamente antropológico. As posturas da antropologia filosófica mais sistematizadas no mundo ocidental quanto às constituições básicas do ser humano são as seguintes: monismo material ou fisicalismo, que significa que o ser humano é mais um animal, ainda que culturalmente complexo, com a emergência da consciência como variável de processos biológicos, sem haver uma alma ou espírito imaterial. Emergentismo sustenta que as almas são pessoais e individuais, com propriedades ontologicamente distintas e irredutíveis, e capacidades geradas por processos físicos e biológicos de seus corpos. Monismo psicofísico. Almas e corpos, personalidade e organismo são aspectos correlativos de seres humanos. Os seres humanos são eventos primordiais que não são nem puramente materiais nem materiais, mas geram ambos. Dualismo corpo e mente. O ser humano possui um corpo material e uma alma racional, radicalmente separadas. A humanidade, em sua essência, reside na alma, a substância pensante, enquanto o corpo é a substância extensa e substituível por recomposição. Existencialismo. A existência precede a essência. O ser humano existe no mundo e, com as suas escolhas, se define como ser ou essência. Existem várias outras constituições sobre o homem formadas. Citamos apenas as principais. E isso é tudo, pessoal.